Olá, sou Dalberto Gomes, estamos aqui para mais um encontro na Sala com Poesia Cult, uma parceria com a Sociedade da Ciência do Sentir. A nossa proposta é entrevistar um poeta e apresentar diariamente, no decorrer da semana, um dos seus poemas. Olá, eu sou a Marisa Queiroz. Queria pedir a você que se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários e que também ative o sininho. Isso nos ajuda muito a prosseguir com esse projeto. E siga-nos no Instagram. Obrigada. Obrigado. Vento leviano, como se diz no Nordeste. Lá Não vem. é vento minuano, é o vento cabra da peste. Esse vento é vento de Maricá, cante lá que eu canto cá, enquanto o tempo nos reste. Opa! E se o tempo é da ponte, a ponte Rio-Niterói, precisa arrumar uma rima, vou rimar com um grande herói. Mas esse herói é falso, menino, eu ando descalço, enquanto isso me dói. Maravilhoso, começou bem. Edmilson Santini nasceu em Águas Belas, em Pernambuco. É ator, educador, também escritor e cordelista. Conta, canta, encena no Teatro em Cordel, histórias de sua autoria. Entre seus trabalhos para encenação destacam-se A Chegança do Almirante Negro na Pequena África, Teatro da Rua pela Companhia de Mistérios e Novidades, ganhador de prêmios Miriam Muniz, FAP, Petrobras, e atuou por 9 anos como dinamizador cultural da cidade do Rio de Janeiro. De Machado a Gonzagão, uma viagem em cordel. É um trabalho que segue tocando e apresentou por muito tempo sua oficina da palavra rimada no Congresso Brasileiro de Poesia, em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Faiga Ostrov, Nas Asas da Ousadia, desenvolvida em homenagem ao centenário de Faiga Ostrovna, a dama da xilografura brasileira no século XX. Enfim, Rogaciano Leite, carne e alma de poeta, nos 50 anos de movimento armorial, realizado pelo Centro de Artes UFF Niterói. Macunaíma, Rapsódia em Cordel, levado à cena no Festival de Inverno, no Sesc do Rio, e Festival Nacional de Teatro do Vale da Paraíba, Festival São José dos Campos, São Paulo, assim como no Festival de Artes Cênicas de Maricá, Rio de Janeiro. Segundo lugar do prêmio Nízia Floresta de Literatura, 210 anos com cordel. Nízia Floresta Brasileira Além do Tempo. Mais informações pelo Facebook, Edmilson Santini, como no YouTube, Edmilson Santini, no Instagram, Edmilson Santini, assim como na página da Companhia Teatro em Cordel. Então, Edmilson, como você começou a sua jornada como poeta e o que inspirou você a fazer poesia? Então, como eu tenho contado, né, por aí, faz parte assim de um. O meu avô, eu fui criado mesmo, como diz o professor Ivan Proenço, né, falou uma vez, né, várias vezes ele falou, né, eu tive com ele tantas vezes, apresentei para ele, a vivência e a memória emotiva, as memórias emotivas e as vivências representam a maior escola que um sujeito
que traz a questão poética de sua terra, vamos chamar de sua terra assim, né? O Nordeste, no caso, Nordeste para o mundo, né? O Brasil, é essencial. Então, a formação, o conhecimento, como diria é uma tem um apóstolo, Paulo, né? Como é católico, né? Assim, o negócio é pegar pelo ouvido, assim, popularizando um pouco o que ele disse. E então fui pego pelo ouvido pelo meu avô nessa brincadeira toda da roda, né? Como ele era um chamado pajé do sertão, eu acho que o pajé vem do que ele curava. Ele fazia benzimento, ele curava pessoas que, eu me lembro até de um que teve um problema na perna, ele curou. Enfim, essa vivência toda, e ele tinha a roda de poesia que ele fazia naturalmente, contando os cordéis que ele tinha de cor, né? Cordéis, assim, digamos assim, os clássicos da época, que são clássicos, assim como principalmente a chegada de Lampião no Inferno, era o hit dele, né? Ele já, se eu me lembro, ele já dizia assim: um cabo de Lampião que do inferno era voltado, foi quem nos deu a notícia que viu o Lampião chegar, e o inferno nesse dia faltou pouco para virar, queimou-se a mãe, eu não me lembro o texto, mas ele. Aí, Lampião chegou e disse, no porteiro disse: quem é você, cangaceiro? Lampião lhe respondeu: saiba que sou Lampião, assombro do mundo inteiro. Aí ele lhe respondeu: você aqui não entra sem dizer quem é primeiro. Saiba que eu sou Lampião, assombro do mundo inteiro. Enfim, essa era a abertura do Lampião, meu avô contando, que virou peça de teatro depois. Aí essa foi a minha escola principal. Aí, para não deixar de lembrar de Suassuna, aí isso me liga a Suassuna também, que disse uma vez que os cantadores são a maior escola, entendeu? Enfim. Então, essa foi a minha. Aí, naturalmente, você, porra, assim, puxa vida, então você começou a fazer cordel Não, eu vivia até a minha adolescência, eu vivi lá no interior do sertão do Nordeste, vida era vaquejada, pega de boi, corrida de mourão, cantoria. Meu avô, todo aniversário dele, levava um bonequeiro e uma dupla de violeiros, né? Então, era o aboi de gado, era toda... Enfim. Aí, quando eu saí de lá, foi que eu comecei a fazer vamos dizer assim, a mim me embrenhar, né? Embrenhar não seria o caso, a me voltar para o verso rimado, em que eu comecei a fazer teatro em São Paulo, né? No interior de São Paulo. Nós fomos para o interior de São Paulo, São José dos Campos, né? Comecei a fazer curso de teatro aí, comecei a escrevi uma primeira peça que se chamava Lampião, o Esturro no Inferno, influenciada exatamente por essa memória da chegada de Lampião no Inferno, um clássico do José Pacheco, né? E aí, a partir daí, eu comecei a me voltar para o verso rimado, aí entender o cordel, e eu, pelo ritmo, né? Eu canto, eu gosto de contar, e eu vou contar a história, e você vai me escutar para ficar na memória. Comecei a brincar com isso, falei: isso, rapaz. Aí foi aí que o cordel veio para mim. E eu fui para o cordel, entendendo o cordel como cultura brasileira, de fato, legitimamente brasileira, entendendo a questão da métrica, a questão das rimas, a cestilha, a contação de história e a história do cordel enquanto parceiro, vamos dizer assim, né? Parceiro na questão, na luta de alfabetização do Brasil. O cordel é a primeira escola para o sujeito no interior, né? Na época, quando não tinha televisão, rádio começando, televisão veio depois dos anos 50, né? O cordel era a primeira notícia que o sujeito tinha, então ele tinha as notícias pelo cordel. Todo mundo que conta essa história, eu não vou deixar de contar, que lembro até que isso é fato. Quando Getúlio Vargas morreu, para vocês terem uma ideia, em 54, o cabra lá do interior do sertão nordestino só acreditou na morte de Getúlio quando ele viu no cordel, para você ter uma ideia. Olha, dessa... É interessante, Edmilson.
te interrompendo e não te interrompendo, Não, que não, não, junto a tranquilo. isso eu vou lhe fazer a pergunta nessa sua vida de cordelista, nesse seu início, né, como cordelista hoje famoso aí no Brasil inteiro, quais Pô, foram as suas principais influências literárias, como poeta? Quais foram suas principais influências, Edmil? Pode continuar na narrativa, mas colocando quais os seus Suas influências influenciadores, né? literárias. Literário aí. influência maior. E poeta, influência maior, menino, é Suassuna, inegavelmente. Foi o meu primeiro influenciador direto, até porque eu o conheci pessoalmente, e ele começava a me chamar de meu amigo, né? Pô, é o seguinte, eu fiz uma versão, eu tenho uma versão, eu chamo de releitura, comecei a chamar de releitura depois que eu fui entendendo que aquilo não era adaptação, era uma releitura, e o Suassuna conheceu, ele entendeu, e ele adorou, me chamava de meu amigo, que era o Auto da Compadecida em Cordel, que eu chamei de subtítulo A Peleja entre Deus e o Cão no Picadeiro, que é o final da história, que é que ele fez inspirado em 3 cordéis, e o cordel final é o Castigo da Cobiça, né, se não me engano, em que tem entre o céu e o inferno e uma disputa pelas almas, né? Enfim, João Grilo escapa, volta. Então, toda essa. Aí eu fiz essa versão e eu apresentei para o Suassuna uma vez, muito tempo atrás. No Rio de Janeiro, eu fiz um pedacinho que eu fiz assim, que era a Peleja de João Grilo e Chicó. Tive a oportunidade de estar com ele, eu cantava que era na hora do enterro do cachorro, eu apresentei a cena do enterro do cachorro, e o Chicó, e tem a frase famosa de Chicó, que é tudo que é vivo morre, né? Fora aquela. Não sei, só sei que foi assim, tudo que é vivo morre. Aí ele diz assim, todo vivo tem seu dia de morrer e virar pó. Isso não é fantasia, são palavras de Chicó. Aí Chicó diz, aí João Grilo diz, Chicó, isso é linda beça. Entrou porreta no ouvido, decorou de alguma peça que seja seu duvido. Aí ele diz, isso eu ouvi certa vez um velho padre dizer no sermão que ele fez, nunca mais pude esquecer. Ô Chicó, conte para mim como foi que se deu isso que deixou você assim. Aí, enfim, isso o Suassuna assistindo. Aí ele me deu um abraço, até o final, que é uma parte da história, me deu um abraço, e daí eu entendi, não, eu já tinha entendido que eu conhecia toda a obra dele, né? E o conheci pessoalmente. Então, ele foi o meu maior influenciador, até pelas origens, a questão do sertão, desse sertão armorial que ele trazia, que foi a minha vivência também, né? E fora Suassuna, você sabe, inegavelmente, Guimarães Rosa, né? Guimarães Rosa, até porque eu tenho aqui para comprovar, olha aqui, não sei se você já viu esse aqui, Veredas em Cordel, com prefácio de Braulio Tavares, que é uma releitura do sertão. Então, Legal. esses são os principais. Tem muito. Diga. Não, Maravilhoso. Você tem algum tema dentro do cordel que você gosta de explorar mais? então, eu gosto, assim, por exemplo, quando o pessoal me convida quando eu vou fazer uma apresentação que não tem um tema específico, né, que eu tenho um repertório de histórias, né, por exemplo, o Boi Leitor é uma história que eu gosto muito de contar, que eu conto com bonecos, mas eu só conto o Boi Leitor, porque o Boi Leitor é mais exigente, porque é uma releitura do Bumba Meu Boi, né? Aí eu só conto quando eu sou convidado, conte o Boi Leitor, mas aí quando eu sou convidado para contar a história, aí eu gosto muito de contar essa parte que vocês leram aí até de Machado e Gonzagão, que eu acho maravilhoso, que é uma viagem, que aí eu vou naquela do próprio Machado de Assis, outra influência literária, Machado de Assis, são muitas, né? Então vou lembrando aos poucos. Outro do Machado, que dizia as duas pontas que se juntaram. Então, a cultura brasileira se juntaram, Gonzagão e Machado de Assis, sabe? Né? Uma viagem em cordel. Eu gosto muito dessa parte aí, essa história aí. Mais de contar agora,
Eu gosto muito também de abordar os temas da questão ambiental, que eu tenho. Seu Manejo Humano Beija é uma das que eu tenho, que eu conto muito quando eu vou me apresentar, que eu faço um certo recorte, né? E uma das histórias que entra é essa. E outra que eu gosto muito também de estar, atualmente está muito presente, é o Saci Pererê, Príncipe de uma Perna Só, em que eu faço homenagem ao Câmara Cascudo, né? Uau! Que é o Saci Pererê defendendo a floresta São Saruê da invasão de um besouro que vem do reino de Oricuri. Ele quer levar tudo que é mito e lenda da floresta para o reino de Oricuri. É o que o Saci pede ajuda do Câmara Cascudo, né? Aí desce do céu e a benze e torna o Saci Pererê o príncipe de uma perna só daquela floresta São Saruê. Essa é uma brincadeira. E aí a história começa exatamente assim. Floresta São Saruê, versejada em redondilha maior, seguirá na trilha do perna só pererê, saci gênio como que. Príncipe da invenção, São Saruê proteção, cantado neste cordel, terá seu melhor papel, saci nosso guardião. Aí começa a história. Enfim, é toda em décima, né? Essa tem muita gente, tem mais de 30 que eu conto atualmente, que eu mantenho. Então, justamente aí que está. Eu vou abrindo aqui o tópico aí para citar a você. Você, o Edmilson, ao meu entender, né, você revolucionou a literatura de cordel, não só isso no Brasil, que você intelectualizou toda uma história. A pergunta que foi feita antes é em cima da história. Você disse que conta a história. Você lançou o último livro que você lançou, você faz o levantamento da floresta, da Nízia de Oliveira, das mulheres, né, de Canudos. Então, você fez um trabalho rebuscado. Cita Rambaud e outros escritores contemporâneos que não é muito dentro da literatura de cordel nordestina, está dentro. E você fez esse trabalho rebuscado, você está trazendo uma nova linguagem e uma mensagem bastante contemporânea e atual para a literatura de cordel. Está de parabéns, meu querido, está de parabéns mesmo. Agora a Marisa vai lhe fazer uma outra pergunta, mais ou menos aí. Bom, como é que você vê o papel da poesia dentro da poesia do cordel, que é mais a sua área, né? Dentro da sociedade atual? Você acha que tem uma influência direta e o cordel é bem aceito aqui dentro da nossa sociedade? Como é que você vê isso? Então, ele teve isso. Tu sabe que o cordel já teve até sua morte anunciada nos anos 80. Não sei se vocês sabem disso. Enfim, né? Eu fiquei sabendo depois. Parecido um pouco, né? Justamente, nós entrevistamos o Severino Honorato sobre mais ou menos essa pergunta que estamos fazendo, nós fizemos a ele também. Ele foi entrevistado aqui também no nosso Poesia Cult. É mais ou menos essa resposta que ele deu também. Por favor, continue. Não, então, mas isso foi. Aí eu diria assim: quando a internet surgiu, foi uma sombra, o cordel vai acabar. A internet tornou-se parceira. Quando, enfim, o celular, tudo veio, aí o cordel, com sua essência enraizada, ele se adaptou à poesia em cordel, até porque ela tem chão, né? Ela tem chão, então ela se adaptou a todas essas tecnologias. Agora, sem deixar de estar com o pé na tradição, né? Aí, quando se fala da aceitação, eu diria que ainda, infelizmente, mas já melhorou muito, viu, gente? A partir da nossa entrada nas escolas, eu digo assim que principalmente o meu trabalho, ele visa muito a questão da educação,
sabe? Eu trabalhei muito com escola, trabalho muito com escola, universidade, criança. Eu tenho história de criança. Aí o pessoal pergunta: o que você faz para criança? Eu faço para todo mundo. Aí eu pego, conto uma história para criança, os adultos adoram. Enquanto para adultos, as crianças adoram, como a Lenda do Pau-Brasil, por exemplo. Então, digamos assim, eu não sei como falar assim, mas esse todo, essa comunicação direta, né, assim, com o público, que a gente consegue fazer pela poesia, pelo ritmo, pela fala, pelas imagens, pela história, pela teatralidade, aí eu já vou entrando assim do teatro em cordel, que é o que eu faço. O pessoal, até lá no Acre, eu trabalhei um tempo lá com o pessoal, e me chamavam de dramaturgo do verso. Era uma. Aí eu não posso, sem deixar de citar isso, mas a questão às vezes, da incompreensão segue, preconceito também, mas a gente já tirou muito isso, até porque a questão, mas isso é literatura nordestina, não, é brasileira. Você citou, Adalberto, você citou Nízia Floresta, uma das personagens. Foi nessa Nízia Floresta que eu ganhei o prêmio em segundo lugar, e ela entrou nesse livro que você já tem, nesse livro aqui, né? Como é que eu percebi que eu dei meu depoimento, que o pessoal do Rio Grande do Norte entendeu? Entendeu não, já estava nele. O Brasil inteiro participou desse concurso de Nízia Floresta, 300 concorrentes, basicamente. E eu ganhei o segundo lugar. Perdi não. Quem levou o primeiro foi uma menina de Campina Grande, Justo, né? Mas aí o cordel é brasileiro. Quanto mais nordestino, mais brasileiro ele é. E nada mais nordestino do mundo, meu Deus do céu, do que o Brasil. Virou até tema de uma aula no interior de São Paulo, ano passado, quando eu falei isso com um professor. Bom, então, assim, não tem. Hoje, eu não posso me queixar da questão do entendimento do cordel, do interesse pelo cordel, da entrada do cordel nos lugares onde não tinha, sabe? E a mistura do cordel com o teatro de rua, o diálogo com as outras linguagens, daí entra até assimilação do cordel como ritmo. Quando você fala, eu canto cordel em coco, mas o coco é do repente, não, o coco é o cordel cantado em coco também, aí de coco, repente, aí foi aí que eu vou chegar onde tinha falado com você, a questão do senhor, o MC Cordel. Menino, isso foi uma coisa assim, porque eu cheguei lá, foi uma questão na Câmara, vou encurtar a história que é longa, mas é assim, na Câmara a gente tinha ganhado uma questão lá com a vereadora, queria mexer na lei do artista de rua, sabe? Aí a gente foi para a frente da Câmara comemorar, porque ela tinha tirado de pauta a questão, queria mexer na lei, foi comemorar na frente da Câmara. E no dia, eu estava de Lampião, estava caracterizado de Lampião. E quando nós fomos para a frente da Câmara, né, aí já tinha um grupo de rap lá também comemorando. O pessoal estava lá. E tinha uma apresentadora e tudo, ele estava lá. Eu aqui estou contando, o rap foi bem bonito. Eu aqui estou contando, estou no Rio de Janeiro, meu povo foi à vitória, vamos para o Brasil inteiro. Aí eles me viram chegando, né? Aí chapelão de Lampião, né? Um chapéuzão, não está aqui, mas pá! Aí o menino, aí Lampião que está chegando, ele vem aqui agora, ele vem lá do sertão, campeão de na hora, como é que está com risco, vem aqui fazer um risco, não sei o quê, não sei o quê. Aí o pessoal, vai Santinho, vai Santinho. Aí eu fui chegando na roda, na escadaria, o nome da. Aí eu cheguei e disse assim, eu disse em outras coisas, mas basicamente, eu aqui estou chegando, trazendo o meu mamulé, o meu povo presta atenção, vou trazer meu lango-tengo, pois hoje eu vou desbancar a dona Leila do Flamengo. Pá. Aí o pessoal, aí a menina que estava apresentando pegou o microfone, com vocês, MC Cordel. Aí foi aí que foi
E daí eu fiz, aí virou um poema, eu fiz até um poema de MC Cordel, que aí vocês verem a questão daí, o cordel dialogando com todos os ritmos, ritmo da ciranda, ritmo do coco, ritmo do baião, e eu canto os cordéis todos nesses ritmos todos. Então, quando a gente vai falar em aceitação, atualmente o cordel está num momento de brilho, né? Até acho que merecido, merecia ser mais valorizado, inclusive pelo senhor Ifan, né? O Ifan, né? Que esse ano a gente foi para a Flip sem apoio do IFAM, o apoio foi da casa lá. O ano passado tivemos apoio, a gente fez até uma carta de protesto, etc. Eu vou aproveitar para deixar aqui. Cordel, como patrimônio da cultura brasileira, merece mais atenção do senhor IFAM. Tem que se preparar para o. Enfim, mas é isso. No todo, acho que é por aí. Né? Da literatura poética, né? Eu acho que o cordel é muito rico. Tá? E eu acho que você está fazendo uma coisa muito boa, que é introduzindo o cordel nas escolas. Tá? Despertar essa criatividade da criança, né? Para que hajam novos cordelistas. E lembrando também, só rapidinho, um contexto histórico em cima, para não atrapalhar um pouco. Cordel, o que é? Literatura de cordel. É um barbante, né, no qual, no passado, pendurava-se livretos, né, livretos escritos ali, junto ao improviso, tudo isso. Mas você foi além, né? Não só no livreto pendurado no barbante, que é a literatura na corda do cordel, mas você foi além. Você trouxe isso também, trouxe uma leitura sofisticada e levando para a música, para o coco que você citou, e os demais repentistas também, lendo ali seus cordéis, com viola, tudo isso, fazendo os seus desafios. E você, cara, é um genuíno representante dessa origem, dessa cultura popular brasileira, viu? Saiba disso. Por favor. Então, Adalberto, Então, deixa eu te falar. Você, na verdade, nós temos essa coisa do barbante, né? Há controvérsias disso. Cordel? Não sei. Não? A do cordel vindo do barbante, a controvérsia, assim, não for... É o seguinte, a palavra cordel, realmente, cordel vem de Portugal, que é a questão da corda, da cordinha, né? Dos trovadores que andavam com balaio pendurado e tal, e tinha coisa pendurado em público. E acho que enfim, nos anos 50, no Brasil já, né, no Nordeste do Brasil, os folheteiros, eu alcancei isso, incluí isso. Ele, na verdade, é mais na mesa, né? O cordel, mais na mesa. Mas ficou-se essa, digamos assim, essa ideia, essa versão de que o cordel vem da corda, a gente está no imaginário popular, está realmente no inconsciente, a gente não vai conseguir tirar, mas a gente diz sempre que há controvérsias. Por quê? Eu estou dizendo que há controvérsias, mas tem gente que vai dizer que não é nada disso, vai dizer mesmo, vai ser mais radical. Né? Poesia culta está para isso aqui mesmo, o nosso intuito é esse. Não, mas vai ser mais... Quando o Leandro, o pai do cordel brasileiro, Leandro Gomes de Barros, que já foi defendido até pelo grande Carlos Drummond de Andrade, quando ele escrevia no Jornal do Brasil, sabe? Ele iniciou o cordel de fato, vamos chamar assim, o cordel brasileiro, né, com a questão da divisão métrica, sextilha, setilha, décima, principalmente, né? Foi em Recife no final no final do século XIX, com Leandro Gomes de Barros e ele, aí o sertão, aí de Recife para o sertão, ele foi. Temos aí o que você pode ouvir o pessoal dizer, ele era chamado o Jornal do Sertão, porque ele ia de Recife para o sertão. Né? Mas esse é o cordel brasileiro, que a gente
pratica hoje é o cordel brasileiro, que não tem mais nada a ver com Portugal. Mas não vou me alongar muito nessa, que é uma longa conversa para essa coisa do barbante e o cordel, do barbante. A corda, realmente, cordel vem de corda em Portugal. Corda, né? aqui no... Mas, e aí, outra questão. Aí você me dá a oportunidade para a gente dizer assim: o cordel é um gênero literário legitimamente brasileiro, porque ele tem uma estrutura própria. Ele só é cordel se você tiver a métrica, 3 palavras. Métrica, rima, o Severino deve ter falado isso. Métrica, rima e o que chamam de oração, que é o desenrolar da história. Né? Então, métrica, rima e oração. Aí, isso, se tiver metrificado. Olha, o meu cordel é em sextilha, aí vou olhar. O segundo rima com o quarto e com o sexto. Beleza. Né? Então, você está aí metrificado. Vou cantar? Canto. Tá, metrifiquei, deu cantoria, deu, como se diz, deu métrica de cantar, deu entoar, deu para entoar, como o caboclo fala, né? É cordel. Se não entoou, deu, não é cordel. Aí você pode estar fazendo um poema, contando uma história em poesia em prosa, mas se não está fazendo cordel. Então tem que ter essa. Por isso, ele tem uma estrutura própria que só no Brasil tem. O cordel nosso hoje, né? Cordel brasileiro, como vem sendo trabalhado, como vem sendo cultivado, né? Então, essa é, assim, ficando um pouco por aqui, para não alongar muito, mas o cordel é só... Obrigado mesmo. Mas o Política Cult está... diga. Olha, te agradecemos muito, muito. Por você esclarecer o que seria o cordel, não é? Porque o público em geral tem essa visão, são pendurados na corda, né? E não é bem isso. Então foi muito importante isso que você está falando. É a origem, né? A origem do cordel em si. Por favor. Exatamente. E a gente até aproveita para também para as pessoas, né? Que não conhecem. Eu fui fazer uma entrevista, alguém me perguntou: alguém disse assim, o repentista é o homem, é o porta-voz da oralidade, o cordelista também, mas o cordelista precisa escrever, decorar para contar. Tá? Então, você, além de cantar cordel, você escreve? Essa é uma pergunta, por exemplo, você conta cordel dos outros ou não? Mas ele achou que eu não escrevia, contava. Então, isso é o repentista, né? O que o cordelista escreve, decora e conta e canta. E a maioria não... É por aí. Repentista para cordelista. Muito, muito interessante isso. Olha só... Eles são irmãos. Eles são tão diferentes quanto semelhantes, né? E um bebe na fonte do outro. E outra coisa também, assim, bem rápido, quando você fala em cultura popular, o cordel, eu falei uma vez isso, eu falo que assim, a preguiça mental dos historiadores jogaram tudo no mesmo balaio. Cordel é cultura popular. Cordel é cordel. Cordel é cordel, samba é samba, sabe? Ciranda é ciranda. Cordel é principalmente ritmo, se complementa na fala, né? Você conhece muito quando a gente está cantando, mas ele é principalmente ritmo, ele tem uma cara, ele tem uma estrutura, sabe? E ele não pode ser confundido. Cultura popular, exatamente, são as vivências de comunidades, a cultura popular que está entremeada com a nossa inconsciente coletivo, assim, né, a grosso modo, mas o cordel bebe na fonte da cultura popular, assim como bebe na fonte do folclore. Mas o cordel não, o pessoal, muita gente confunde cordel com folclore. Folclore é sabedoria popular. Cordel vem da sabedoria popular, mas é um gênero literário, como vocês viram, cantando aqui a abertura do Saci Pererê, eu tive que traçar 10 e contar uma história. Você vê que ali tem uma estrutura própria. Se não tiver essa estrutura, não é o cordel. Tá bom.
Olha só, É longa, é muita coisa, né? não, o nosso horário. Por favor, Marisa. Edmilson, infelizmente a gente está em cima do nosso horário e pena, né? Porque é um assunto tão rico esse, uma aula. e nós gostaríamos de Cara, estou continuar. muito feliz de tua presença aqui. Então, só para finalizarmos, nós gostaríamos que você falasse seus planos para o futuro, como trabalho que você faz, e depois fala um poema. Não, mas primeiro um conselho, né? Então, vamos fazer assim. Você fala dos seus planos, tá, para o futuro, tá, como cordelista, todo esse trabalho que você faz, tá? Dá um breve conselho para os neófitos, aqueles que estão entrando nessa área, né, do cordelismo, né? E, finalmente, um poema seu para terminar isso aqui, tá bom? Eu não, acho que o conselho, a dica é, olha, pessoal, a poesia em cordel é uma das coisas, é o Brasil inverso, sabe? Eu acho que o Brasil perderia, teria menos riqueza cultural se não houvesse o cordel brasileiro, sabe? Então, assim, entrar para escrever cordel, acho que a leitura de ler cordel, sabe? Ler em voz alta, eu acho que em toda a busca, essa o que eu posso falar, assim, quer dizer, que na prática é assim, quando você ainda mais uma poética que, que passa por tantos vieses, por tantas. Ela tem essa polêmica de origem portuguesa, mas ela tal e tudo, e ela é irmanada com a história do Brasil, né? E é testemunha da história do Brasil inteira, e ela não é restrita fisicamente falando, a geografia física nordestina, ela tem seu celeiro no Nordeste, sim, agora é universal. E ela aborda você vê que qualquer tema a gente pode abordar na literatura. Eu prefiro chamar de poesia em cordel, porque cordel já é literatura, né? Não sei se isso. Então, literatura de cordel, a pessoa meio assim. Eu prefiro chamar poesia em cordel. Então, leitura, ver, enfim, tirar um pouco, esquecer um pouco essa coisa de que é chato ler, não sei o quê, ou enfim. E a gente não pensar que ler cordel você precisa estar declamando no tempo assim. Meu amigo Aderaldo, não, meu amigo, meu amigo, meu amigo aqui presente, que se chama Adalberto, tá? E aí, sua parceira, seu nome de peito aberto. Menino, eu digo, não sei. Menino, será que eu não dei atenção no tempo certo? Olha aí, mas eu mesmo querendo, no caso aqui, mesmo eu querendo, desculpa, mesmo eu querendo declamar, batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Você vê que é porque eu esqueci a rima. Esquece que a rima, esquece que você está falando rimado. Aí a rima sai prosa, né? Um pouco por aí, gente, é o meu conselho. Esse um pouco por aí é você falar um poema, né? Agora, poema. Você já deu para a garotada, né? Os neófitos aí que queiram gente, literatura de cordel, tudo isso. Agora vamos lá, um poema teu aí, galopado. 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 Eu vou fazer. Tem um negócio aqui que. Diga. Tem um trabalho aqui que eu vou fazer agora em Mossoró.
eu vou fazer no Rio Grande do Norte, que é a história do Miguel Faustino, que é um sujeito de lá. Eu vou cantar um pedacinho da abertura, só para vocês. Bom, Mas isso aqui é o sujeito. Ele nasceu no Ceará, num lugar chamado Mutuca. Aí eu vou cantar, mas só para você pegar o ritmo, né? E tendo de fato nascido no lugar de Tumutuca, meti o pé na cumbuca, digo a mão entre o vivido e o narrado de ouvido. Terra redonda que mira, um sol aceso que inspira. Bem versado em português, tirei de letraridez do professor Mancambira. Salvo pela mão paterna, conheci no mesmo ano professor de voz fraterna, de nome Emiliano. Contando letra e ajuda, tive o professor Arruda, grande mestre, salvo engano. Grande mestre, salvo engano. Na cidade de Sobral, meu Ceará trabalhando de caixeiro bom cabedal, adquiri estudando, estudei Camões, Vigílio, tendo a rima com auxílio, letra sigue pelejando. à vontade de ficar escutando. O que você tem para... Peraí, não tem mais. Não. Olha, Fechou? pena, temos que terminar. Muita pena. Não, tudo bem. Agradecemos muito a sua presença aqui. Tá? Avisamos aos seus fãs e público que ele vai estar durante uma semana inteira nas redes, não é? No YouTube, Instagram, Facebook, tá? E também com um poema por dia, durante uma semana. Um poema, um repente. O poema está falado, né? Falado, né? É cantado. Muito obrigada. Professor Edmilson Santini, obrigado mesmo pela sua participação na sala de Poesia Cult. Acredite, foi uma aula, deste uma aula da nossa cultura brasileira. Esse é o intuito do nosso Poesia Cult, tá?